Boa noite, sejam todos muito bem-vindos uma vez mais ao nosso Momentos de Paz. Essa aqui é mais uma das atividades do Centro Espírita Fraternidade e Esperança. Sejam todos muito bem-vindos e hoje, como era o previsto, anunciamos, hoje é a última atividade, na verdade, do CEF, neste ano de 2020, que aprendemos tanto. Espero que tenhamos aprendido bastante. E aqui a gente tem o prazer de receber um irmão de outra mãe, um irmão de coração e de espírito. Esse menino que é muito especial, amo esse menino, amo a família, vocês já ouviram falar dele aqui. Então, primeiramente, mais uma vez, boa noite. O Petrônio da Silva está aqui com a gente. Boa noite, povo, boa noite. Boa noite, boa noite. Olha, para quem não conhece Petrônio, além do meu irmão, ele é o marido da Simone, o pai do Gabriel e da Clarinha, duas figuraças esses meninos. Ele é o filho da Dona Rosa e também genro da Dona Rosa. Uma coincidência das mais queridas, tá aí. A gente se conheceu no Ser, né? Por anos estivemos juntos lá, e ele, trabalhador incansável aí, perturbador incansável, mentira, não, é um queridíssimo. Mas de vez em quando é bom a gente dar uma perturbada, dançar o povo. Aprendemos muito juntos, aprendemos muito, e é um companheiro da vida, um amigo desses que a gente guarda realmente no coração. Então eu fiquei muito feliz porque eu fiz o convite, ele aceitou. Ele queria meio que correr da coisa, mas aceitou. Sempre tem a primeira vez para tudo, né, Bim? Sempre tem a primeira vez. E eu falei, a gente estava conversando aqui agora, até a Lara veio aqui, agradeceu, e ele disse, não, preciso agradecer. E assim, essa é a primeira de muitas vezes. Já está assinado. Tem responsabilidade, mas é para isso que a gente está aqui, né? Olha aí, nós já temos aqui, a Lara está deixando aí uma boa noite para nós. Boa noite, Lara. Nós temos aí... Ei, volta, deixa eu tirar aqui o banner. Tá aí um alôzinho da Lara. Ela tá aqui, mas não tá aqui, se vocês entendem. A Dora Gonçalves, essa é uma queridíssima. Obrigado mais uma vez pelo suporte, pelo apoio, Dora. Um beijo para você. Jesus abençoe você, o seu lar, a sua família, tá bom? E ela está desejando feliz ano novo para todo mundo. Feliz 2021. Que Jesus, que é o sol das nossas vidas, continue abençoando aí a nossa jornada e que o ano seja de muita paz, muita tranquilidade, não é? Muito bem. Sem mais delongas, o que a gente preparou para hoje? Eu falei para ele, vamos fazer um negócio junto hoje, Petrônio. Ele falou, não, tá bom. Ele disse que se não fosse junto, ele não faria. Olha só que absurdo. E a gente escolhe. Vergonha. A vergonha. Para quem não te conhece, né? E outra coisa, vocês vão perceber aí um sotaque mais do que genial, um sotaque carismático, sotaque charmoso. Esse menino é original de Recife, Pernambuco. Eu não abro mão, viu? Digo logo, que eu não abro mão do meu sotaque para nada. É melhor. Até eu pego de vez em quando. Então, logo, tá, um beijo para todo mundo de Pernambuco, o pessoal que acompanha a gente lá, as donas rosas, todo mundo. Quem tiver aí conectado com a gente ou tiver assistindo depois, um abraço carinhoso para todo mundo. Ludmila, que a gente conheceu também aqui, a irmã, conhecemos ela, pessoa queridíssima também, já está no coração da gente, tá bom? E o tema que a gente escolheu para fazer esse momento de paz, o último do ano, e a intenção é realmente de trazer paz, é
é o último capítulo do livro Jesus no Lar. Esse livro que foi psicografado pelo médium Chico Xavier, ditado pelo espírito Neolúcio. Muito bem. Me diga, antes de a gente... você quer saudar alguém? Tá tudo tranquilo? Tá indo bem aí? Eu queria agradecer a você pela oportunidade, a Lara, e agradecer também o trabalho que vocês têm feito no CEF, que tem auxiliado muita gente, inclusive a mim mesmo, quando assisto os vídeos, o trabalho que vocês têm feito online durante essa pandemia, tem ajudado muita gente. Eu queria agradecer a você. E da mesma forma, falar que vocês são como se fosse família nossa e é como se eu tivesse um outro irmão que eu escolhi para a Terra, a gente escolheu, é a nossa parentela espiritual, né? Como falam. E graças a Deus, a gente tem caminhado juntos há um bom tempo já e que continuemos assim. Eu agradeço a você, agradeço a Lara, agradeço a todos os trabalhadores da sua casa espírita, da casa espírita que você leva, que você administra, que você faz o possível para caminhar. E agradecer a todo mundo. A gente só tem que agradecer ultimamente, principalmente no final de ano, né? Final de ano chegando. Amanhã já é o último dia do ano e a gente tem que agradecer a tudo que a gente passou nesse. E sentimento sempre de gratidão, né, brother? Porque foi conturbado, foi diferente, né? Mas foi bastante diferente. Mas tivemos muito aprendizado. Com certeza. Teve alguns baixos, mas os baixos às vezes vêm para nos ensinar. E que a gente possa caminhar, continuar. Muito obrigado, Ben. Imagina, a gente que agradece. Então, brother, o Mestre Jesus, sol das nossas vidas, os anjos de guarda e os anjos do céu nos abençoe, que o que a gente preparou no coração de uma pessoa que seja, em qualquer dos planos da vida, e que a gente continue com a coragem para seguir falando do bem, encorajando a esperança, a fé, o perdão, né, a tolerância que a gente precisa tanto continuar falando a respeito disso. Então, que Jesus nos abençoe nesse nosso último Momentos de Paz do ano. Vamos lá, porque vai ser emocionante. Quem está aí, se segura, porque é bonito demais. Primeiramente, eu sugeri esse tema para o Petrônio e ele concordou já de cara, na hora. Por que você concordou com esse capítulo em particular? Tem um princípio? Não, eu primeiro concordo. Quando você falou que vinha do livro do Jesus no Lar, eu já de fato, porque eu já tinha lido esse livro do começo ao fim nos meus evangelhos aqui em casa. Normalmente era a leitura do evangelho e a leitura de um capítulo do livro. E aí a gente já tinha lido todo, aí relemos mais uma vez. Então eu não vi nenhum capítulo mais ou menos no livro. Todos os capítulos são excelentes, que trata de diversos aspectos do nosso sentimento. E eu já tinha feito um trabalho parecido como esse com o pessoal do C, com a Alessandra, de um dos capítulos também de Jesus no Lar, que falava da compaixão. Então, a mensagem veio, essa última mensagem do livro, que fecha o livro com o penúltimo dia do ano, o último trabalho da casa no ano, eu acho que foi muito satisfatório, foi muito significativo, porque, e além do mais, o que tem escrito no capítulo é fenomenal, né? É realmente só Jesus mesmo, porque a gente está muito atrapalhadinho ainda para poder escrever da forma que foi escrito. Só Jesus. Não, e outra história. Quando a gente vai lendo de novo, relendo, preparando para fazer isso daqui, eu não vou estragar, porque no final é que a gente vai falar disso. Para quem é que ele estava falando e por quem ele estava fazendo a oração. Muito bem. Minha gente, o capítulo então se chama Em Oração.
antes do Petrônio entrar, que ele já preparou aí o material para ele estar falando, me chamou muita atenção a sensibilidade de Neolúcio de colocar esse nome no capítulo. É só esse parêntese que eu vou fazer agora, tá, filho? Então você se prepara aí com o seu material. Em oração, eles falam de Jesus em oração como se ele fosse simplesmente parar e entrar em oração, como a gente tenta fazer no dia a dia, às vezes, nem consegue fazer todos os dias. E a gente se esquece que esse moço, ele sempre esteve em oração, porque o estágio evolutivo em que ele se encontrava já, né, o permitia estar em permanente comunhão com Deus. Então que a gente não se esqueça disso, tá bom? Mas a lição é belíssima. Mete o pé, Petrônio, diga aí. Eu achei interessante, Bim, que ele fala logo no começo que é depois de uma temporada. Imagina, eu fico imaginando como estava o astral dos discípulos no último dia que Jesus passou essa temporada, não foi? Tendo todos os ensinamentos, e no último dia estava todo mundo de cabisbaixo, sem falar muito, sem comentar. Exato. Eu acho que se eu estivesse lá, eu não tinha nem ido para essa reunião, porque eu já tinha começado a chorar antes de começar, não tinha nem ido. Mas, enfim, ele faz uma oração pedindo a Deus apoio para todos nós, uma oração que foi feita há 2000 anos e é tão atual como hoje. Parece que nada mudou. Sim. Nada mudou durante todo esse período que nós de encarnações e mais encarnações. Parece que nada mudou e que as palavras que ele falou servem e se encaixam exatamente na sociedade que a gente está vivendo agora, no momento que a gente está vivendo agora. E outra questão também que me interessou, que foi como uma oração que ele faz, que pede apoio, que pede amparo para todos nós, que ele está falando para a gente. Ele fala para a gente há 2000 anos, ele fala para a gente há 1000 anos atrás, essa oração fala para a gente há 500 anos atrás, fala para a gente agora. Porque de lá para cá tivemos diversas encarnações e a mesma oração serve para todas elas. Inclusive, isso me faz pensar do quanto que a gente é amparado pelos benfeitores, que, apesar de todas as nossas dificuldades, dos nossos problemas, das nossas vicissitudes, a gente tem esse amparo dos benfeitores, assim como tivemos de Jesus há 2000 anos atrás, mais de 2000 anos atrás. Então, isso para mim foi muito significativo. Muita gente fala daquela questão do Livro dos Espíritos, da 459, que fala da influência dos espíritos, que pergunta se os espíritos influenciam nossa vida, etc. E eles respondem que, de bem da verdade, de ordinário, eles que nos dirigem, né? Quando eu leio que Jesus, em toda a sua pureza, pede por nós e intervém perante ao Pai para nós, quando eu vejo, por outro lado, a obra que Chico escreveu, do André Luiz, todo o esforço que os benfeitores fazem em nosso benefício, isso é muito consolador, porque perante tudo que eu sou, e tudo que eu fui, e tudo que eu tenho que melhorar, eu tenho essa proteção. E é significativo porque muitas pessoas acham que a influência dos espíritos só partem de espíritos inferiores. Muita gente fala que a obsessão é algo... E nos esquecemos de lembrar que temos um grupo de benfeitores à nossa disposição, que todas as oportunidades que ele tem de nos ajudar, eles ajudam. É isso que eu terei. Todas as oportunidades. Eles ficam só do lado esperando. Vamos, homem, dê uma oportunidade. Chega, faça orar. Às vezes eu acho que
faça uma oração, pelo menos, porque eu não tenho nem acesso a você. Então, Jesus vem nos trazer esse consolo, vem nos trazer esse pedido, essa intercessão ao Pai, para que Ele possa nos auxiliar com todas as nossas dificuldades ainda. Não, e assim, o que eu fiquei. Nós vamos ter de ler todo o capítulo, mas eu fiquei abismado com a sensibilidade do Cristo em pedir na sua oração por aqueles que a gente mais esquece de pedir nas nossas orações. Porque eu só fui me dar conta, não faz muito tempo que eu fui me dar conta, bicho, de que a gente precisava fazer uma oração por um filho órfão, por uma mãe aflita porque teve de sepultar seu filho, por um criminoso, por alguém no asilo, por alguém que está necessitando, que passa por problema de relação ao vício. Bicho, por quanto tempo eu, na minha ignorância, eu julguei as pessoas, achando que que as pessoas estavam escolhendo passar por aquilo ali, por elas mesmas. As pessoas interpretam a questão do vício, para a gente não entrar muito por esse lado, a questão do vício como um desvio de conduta, um desvio moral, né? A gente, com a nossa ignorância, por muito tempo eu pensei dessa forma. Essa associação que primeiramente se faz. A gente tem são muito necessitados, né? São nossos irmãos, imagina quantos que a gente de repente corrompeu da mesma forma em outras vidas, incitando, né, ao próprio vício, imagina. Ou passamos por isso, né, Pim? Passamos por isso. Então. Bom, então, minha gente, é bonito desse tanto aí. Tá vendo que o Petrônio já jogou o sazon aí, né, no capítulo em si. Olha a Rosemary aí. Rosemary Amorim, um beijo para você, sua linda. Que Jesus te abençoe hoje e sempre. Você, ao Cláudio, o seu lar, a sua família, tá? Obrigado pelo carinho de sempre, Rosemary. Muito bom. Como é que nós vamos fazer, Phil? Você vai ler do começo e a gente vai falando? Porque a gente não lê começa. Eu acho que você tem uma dicção melhor do que a minha em relação a isso. Mas eu já não acho, mas tudo bem. Então, vamos lá. Eu acho que o capítulo talvez seja grande, mas se a gente lesse a oração, né? Vamos ler a partir da oração. Né? A questão é que foi no último dia do culto no lar, na casa de Pedro, e Jesus não fez nenhum comentário durante o período do culto e parou apenas para fazer essa oração no final, para encerrar. Correto. Não, lembrando que Mateus foi quem fez a leitura naquele dia do livro de Isaías, sempre lá Isaías, né? Senhor. Ninguém tinha feito perguntas e todo mundo demonstrava uma certa expectativa, porque todo mundo estava pensando assim, beleza, o mestre está se despedindo da gente para ir para Sidon, as atividades não vão parar, ok, já foi implantada a obra, mas esse momento de revelação vai ter uma pausa, porque nós não vamos ter esse contato direto com ele por algum tempo. Então a turma estava ansiosa. Agora, se imagine, você está na presença todo dia por um tempo de Jesus, presencialmente, e ele fala assim, eu preciso e ali é provável que eu não volte tão cedo fisicamente, mas vocês estão comigo e eu estou com vocês. Ia rolar uma ansiedade, não ia? Então a turma estava todo mundo ali assim, ansioso, né? Aflito de certa forma, mas entendiam que tinha de ser assim. Ó, a Rosemary tá mandando aí. Petrônio, quanto tempo. Opa, essa é a Rosemary. Tudo bom, querida? Muita paz para você, viu? Feliz ano novo para você e sua família. Muita paz, muita saúde, tranquilidade na sua vida. E o Cláudio, o marido,
a gente conheceu no dia da entrega das cestas e dos presentes, também um queridíssimo. Um abraço, Cláudio. Jesus abençoe. Bora lá, então. Então, nós já fizemos aí a introdução. Era isso que se tratava. Jesus percebeu que ninguém ia fazer nenhuma pergunta, porque o livro fala, né, Neil Lúcio vai narrando ali as perguntas, as dificuldades que a turma trazia e discutia ali, nesse momento do que a gente já vê hoje como culto do evangelho no lar, né, no caso. E aí Jesus, o mestre por si, absteve-se de qualquer comentário, mas ao término da reunião, levantou os olhos lúcidos para o céu e suplicou fervorosamente. Agora, se imagina, é claro que o olhar de Jesus era lúcido, porque nós temos aí já a relação com a ideia de consciência. O moço era o governador, é o governador do orbe, né? O arquiteto aí, imagina se ele não ia estar lúcido nesse momento. Agora imagine uma súplica fervorosa de Jesus. Meu irmão. É muito inspirador, né? Meu Deus do céu. Então ele começou o seguinte: Pai, acende a tua divina luz em torno de todos aqueles que te olvidaram a bênção nas sombras da caminhada terrestre. Eu já vou parar aqui, porque olha só. Ô Senhor. A ideia já logo aí nessa primeira frase, Jesus está dizendo aí, e me corrija se eu estiver errado, ampara os que se esqueceram de agradecer, de ser grato durante a jornada na Terra. A gente passa uma vida inteira sem ser grato a Deus, sem lembrar de agradecer a Deus. O fato de a gente respirar sem ter um aparelho, de ter todos os membros do corpo funcionando, os órgãos funcionando sem um aparelho, de a gente poder levantar da cama, a gente se esquece de agradecer dessas bênçãos magníficas e passamos vidas, às vezes encarnações, sendo ingratos, não só não agradecendo, mas também sendo ingratos. E isso já me tocou profundamente. Completa aí, filho. Não, eu fiz uma observação no seguinte, vai, continue. Essa observação continue? Não. Eu fiz um cronograma aqui, mas vai, continue. Continue a leitura. Não, eu vou falando frase por frase, oração por súplica por súplica, e você vai comentando. Certo. Olha só quem está aqui. Quem está aí também. Ana, boa noite. Ei, Ana. Um beijo para você, minha linda. Jesus abençoe seu lar, a sua família, hoje e sempre. E ela está dizendo aí, ó, estava agradecendo agora, fazendo o evangelho no lar. Muito bem. Muito bem. Lembra que a gente mudou o Momentos de Paz para quarta-feira, às 7 horas da noite. Então, vai ter conflito nisso daí, Ana. Por Jesus, hein? Muito bem. Dando sequência. Jesus, na sua oração, ele diz o seguinte: ampara aos que esqueceram de repartir o pão que lhes sobra na mesa farta. Ele nessa parte ele é tão caridoso que ele usa o verbo esquecer, ao invés de usar o verbo querer, né? Ele podia... É caridade. Esqueceram, eles apenas esqueceram. Eles não quiseram repartir o pão. E eu só tive capacidade de entender isso depois de ver. Eu não sei quantas vezes a gente já leu esse capítulo, e toda vez a gente encontra um negócio. Sabe por que ele fala esquecer? Nessa generosidade dele?
Porque a gente já sabia que tinha de fazer isso, não é? Exatamente. Ai, Senhor, terrível, terrível. Nós demos trabalho para esse cabeludo, viu? E ele não desistiu da gente ainda. Bora lá. Ajuda aos que não se envergonham de ostentar a felicidade ao lado da miséria e do infortúnio. Essa me tocou profundamente. Tão hoje, né? Essa expressão nessa frase. É tão hoje, né? A gente, com essas redes sociais todas, né? Que auxilia muito, não vamos negar que a gente está fazendo esse trabalho agora pelas redes sociais. Uhum. As pessoas estão assistindo pelas redes sociais. Mas, por outro lado, também, existe essa questão de ostentação que, para muitos necessitados, existe esse sofrimento, mesmo involuntário, esse sofrimento involuntário, inconsciente das pessoas que muitas vezes veem a ostentação alheia como forma de dor, né? Que as pessoas desnecessariamente ostentam e muitos. Então, no dia, eu falo para a turma, eu falo aqui, tudo fica aí guardado, tá gravado, eu não sirvo de referência. Mas a gente vai vendo exemplos de pessoas que a gente precisa realmente seguir um pouco mais, e no final nós vamos falar disso também. E a gente vai aprendendo uma coisinha ou outra. Então já teve vezes de eu falar para a Lara, não posta tal viagem ou tal comida, porque pode ser que muita gente está vendo e não pode. E isso não pode estar naquele lugar, não pode estar comendo esse tipo de comida, não pode estar passando por isso. Então, a gente evitar certas coisas, a gente evita talvez machucar ou magoar o outro que pode se sentir até ofendido ou triste, simplesmente triste. Então, quando a gente vai muito arrumado, por exemplo, para fazer doação, uma doação de cadeira, visitar alguém pobre, a pessoa fica talvez até inibida, fica constrangida. É essa a palavra. Tem que criar uma barreira entre um e outro e aumentar entre eu e você, exato, meu irmão. E a gente tem de quebrar essas barreiras. Eu não posso sair daqui para fazer caridade e sair vestido de ouro, como sabe? Na obra de André Luiz. Desculpa, Bia. Desculpa. Não, é isso daí. Na obra de André Luiz é que a gente vê quando os benfeitores vão para determinadas áreas, eles baixam o seu padrão para valer aqueles que eles estão chegando. Ele não pode chegar com luz, não, porque cria essa barreira, esse distanciamento entre um e outro. Exatamente, exatamente. Ó, Cecília entrou aí, Cecília Diniz. Essa é a mãe da Gladys, a sogra do Luiz. Um beijo, sua linda de paixão. Boa noite. Que Jesus nos abençoe. Feliz 2021 ou 2021 para nós todos. Espero ver você pessoalmente o ano que vem, viu, Cecília? Muito bem. Ai, cara, bonito demais, meu Deus do céu. Compadece-te, segue Jesus. Agora imagina Jesus olhando para o céu, rogando a Deus. Compadece-te daqueles que dormiram. Oh, perdão. Pulei um. Socorre os que se não lembram de agradecer aos benfeitores. A gente já tinha falado brevemente a respeito disso daí, né? Toda conquista que a gente tem, que a gente consegue, às vezes a gente fica tão orgulhoso, né, de ter conseguido aquilo. Minha gente, vale o nosso esforço. Tem um trabalho aí. Mas, olha, tem uma meia dúzia de espírito trabalhando aí, se não for mais, para o nosso sucesso. E o nosso sucesso, que eu digo, é sucesso espiritual, né? Para a gente desenvolver um monte de coisa e a gente ignora de agradecer a esses incansáveis do mundo maior. É verdade.
sabe? O Petrone tem duas crianças lindas e eu conheço ele desde antes de ele ter essas crianças. Então, quando a Clara nasceu, que é a primeira filha, eu perguntei para ele o que mudou na sua vida. Qual que foi a resposta, filho? Tudo. Muda tudo. Mudou tudo, cara. Então, e a gente fica pensando, imagina quantos espíritos se mobilizaram para que você conhecesse Simone e para que Clarinha aceitasse participar desse programa e entrasse de novo na carne. Eu fico imaginando. A gente está falando de uma coisa aqui que é profunda, mas a gente esquece de agradecer às vezes porque o sinal fechou para a gente e a gente queria passar, tá atrasado, mas logo ali tinha um acidente. É verdade. Não é, filho? A gente Incrível. tem essa dificuldade de agradecer. Mas pedir a gente é muito efetivo. Estamos afiados nisso daí, né? É. Nívia Carvalho, minha querida, seja bem-vinda. Tá aí dando boa noite, pessoal. Boa noite. Opa, tá aqui, ó. Boa noite. E aqui desejando um feliz 2021 para todos nós, minha irmã, para todos nós. Continuemos firmes no propósito, tá? Bora lá. Ai, Senhor. Jesus continua: compadece-te daqueles que dormiram nos pesadelos do vício, transmitindo herança dolorosa aos que iniciam a jornada humana. Fala você primeiro. Não, vai lá que Isso me tocou de um jeito terrível. Quando Jesus fala dormiram, a gente já dá a impressão de que a pessoa está dormindo. E é tão bonito, é tão poético, que passa despercebido a profundidade por trás da palavra. Dormir é exatamente o contrário de estar desperto, Exato. consciente. Então, se a gente trocar, olha lá o que está dizendo Jesus. Compadece daqueles que não estavam conscientes, não estavam espertos nos pesadelos do vício. Se enebriaram, aqueles que se permitiram se enebriar, se anestesiarem, permanecerem inconscientes nos pesadelos dos vícios. Agora, olha como ele foi. Pesadelo. Gente, não tem uma outra forma melhor de se colocar a situação da pessoa que vive aprisionado, acorrentado, escravo de um vício. Escravo de um vício, exatamente. Não é? Exatamente, porque a gente, lá na faculdade, a gente teve uma matéria que a gente estava estudando em relação aos vícios. E, e de como a compaixão é necessária para tratar o irmão que está passando por uma dificuldade em relação ao vício. Quando a gente tem compaixão, a gente, de certa forma, sofre com o outro e traz Exato. e divide, né? A gente share the pain of the others. Uhum. Então, a gente precisa saber que é muito importante que a gente raciocine dessa forma em relação ao vício e, consequentemente, aos viciados, porque a gente tem que entender que eles não são muito viciados, isso não é um desvio moral, é uma doença. E quando Todo vício, né? Todo vício. dormiram, aí que dormiram, você vai ver Jesus compassivo com aqueles que estão passando por essa dificuldade. Aí eu já fico imaginando, sabe? Jesus chegando num desse, cara. Colocar a mão sobre ele, dormindo ali em pesadelo, para tentar curar um irmão desse, para tentar libertar um irmão desse, para tentar despertar um
Tá ouvindo agora? Agora eu tô. Eu pensei que a minha internet estava dando tilt aqui, porque aconteceu outro dia. Não, aí voltou, não teve nada a ver, não. Não, tá bem, tá tudo bem. Você tá me ouvindo? Uhum. Voltou? Tô. Maravilha. Tem uma E história, aí, né? ele chama Rapidinho. a atenção ainda para não deixar, olha, e a gente fazendo esses que dormem no pesadelo do vício, cometindo uma herança dolorosa. Isso acaba deixando exemplo para outros que vêm, porque a gente vai instigando ou estimulando, inserindo aquilo na vida de outros que estão vindo, dos descendentes. E ao invés de julgar, a gente precisa intervir. Então, como o Chico Xavier fazia, né, lá em Pedro Leopoldo, ele ia para o boteco às vezes de manhã cedo. Aí passou, tem uma história, né, que se fala que passou uma pessoa do centro espírita, estava Chico tomando cafezinho no boteco, e os bebês caíram do chão. Irmão, mas você aqui. Ele é quando um espírito entra no bar, o bar vira um lar, algo assim dessa Uhum. forma. Chico Xavier, ele tinha essa compaixão imensa, ele ia de encontro ao viciado. Ao invés de se afastar e apontar o dedo, ele não, ele ia no meio para Aos que encontrar sofrem, e apoiar. Exatamente. em direção aos que sofrem. Meu Deus. Jesus continua: apieda-te do sábio que ocultou a inteligência entre as quatro paredes do paraíso doméstico. Vocês se lembram lá de uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, onde diz: não guardeis a candeia embaixo do alqueire? Aham. Tudo, todo, é a parábola dos talentos também. Rapaz, a parábola das sementes também, dos grãos, é incrível a correlação, a conexão, quando você vai entendendo um pouco melhor do que se tratava isso tudo. E olha que a gente ainda está engatinhando aí, hein? Tudo que nós temos, tudo, o propósito é de aprender e servir, colocar aquilo em serviço, em auxílio do próximo. Se é um médico, se é engenheiro, se é professor, se é dentista, se é uma doméstica, se é do lar, se você aprendeu alguma coisa de vida com alguém, ponha isso em serviço de alguém. Então Jesus está dizendo aí: tenha piedade do sábio, daquele que conseguiu conhecimento, sabedoria, mas optou, escolheu não dividir com ninguém. E a gente vê isso, né, Fê? Exato. Infelizmente. Mas diga aí, você ia falar alguma coisa. Fala Não, aí. eu me confundi aqui, eu pensava que era ao próximo parágrafo. Continue. Vamos para o próximo, então. Jesus continua. Desperta. Olha aí, vem de novo a ideia de despertar, lembra? Uhum. Desperta. Esse despertar não é simplesmente acordar. Estava dormindo e acordou. Desperta os que sonham com o domínio do mundo, desconhecendo que a existência na carne é simples minuto entre o berço e o túmulo, à frente da eternidade. Hoje a gente tem muitos exemplos, né? Com toda essa nossa tecnologia de liderança, né? De liderança, quando eu falo liderança na questão de empresários, liderança religiosa, políticos, Uhum. que parecem trabalhar para ter esse controle, né? Para ter esse poder Esse ilimitado, domínio, esse esse domínio, poder, exato. a palavra domínio. E, Exato. e a gente consegue enxergar isso tão claro ultimamente. E Jesus falar isso há 2000 anos e a gente poder aplicar hoje, Né? Correlacionar com o hoje, né, Fê? Olha né? isso. E a gente lembra quando ele disse também,
Meu reino não é deste mundo. Exato. Então, lembra, essa correlação é direta. Esse domínio que a turma acha, essa ilusão em dominar o mundo, em possuir, em ter o poder, é tão ilusório e tão breve diante da eternidade que se a gente despertasse, como é o pedido dele, a súplica dele é para que Deus permita, nos desperte desse sonho em querer dominar o mundo. Você deu aqui alguns exemplos, né, falando de político, de pessoas poderosas, de pessoas que estão em evidência, mas no micro isso também se aplica, né? É a pessoa que quer dominar no âmbito familiar, Exato. ou no trabalho, né, que Muitas quer vezes impor. traçam caminhos tortuosos para exercer esse domínio sobre as pessoas. E aí se perdem, né? Exato. Então, esse despertar da consciência. Ai, meu Deus, bonito demais. Vamos lá. Podemos ir? Vai, filho. E assim, ergue os que caíram vencidos pelo excesso de conforto material. Aqui foi como um guinchozinho no rim. Porque imaginem quantas pessoas caíram espiritualmente, tropecaram. Porque, na verdade, É tudo muito pela comodidade, né? Essa por, comodidade excessiva. por ter tudo. Exatamente. Por terem tudo, materialmente falando. Que é uma das provas mais difíceis, né, Bim? Nossa, deve ser difícil demais, cara. Ser rico, imagina. É, é, Então, a gente tem de ter também piedade para com os ricos do mundo, exato. não é? Porque tem tudo, não tem limites materiais para eles, e isso pode ser também o motivo da queda espiritual, são nossos irmãos, não é? Uma vez a gente estava fazendo um estudo lá no CEF e a gente estava abordando a caridade em si. E a gente se perguntou, não é? Seria possível fazer a caridade para alguém que seja milionário? Não é? Para um Bill Gates da vida? Não é? Para alguém que tenha muito dinheiro? Como praticar caridade com uma pessoa dessa? Às vezes a pessoa não tem nada, só tem dinheiro, como já dizia o Chico. É um pobre que só tem dinheiro, né? Às vezes. Uma pessoa dessas, às vezes, gostaria de ter um abraço sincero, porque às vezes, por causa da posição social, por causa do dinheiro, recebe lá abraços, né, os tapinhas nas costas e tudo, mas às vezes nunca é um abraço sincero. E às vezes a pessoa só queria isso, um abraço sincero, uma oração. E não é raro que isso aconteça, né? Ultimamente eu tenho lido Então, alguns memórias, não sei como é que fala em português. Como é que a gente escreve um livro falando? Eu escrevo um livro. Aqui a gente fala memória, né? Eu não sei como é. Eu não lembro. Como se fossem memórias póstumas. Não, você escreve em vida mesmo, não é póstuma. Enfim. Ok. Como se fosse o journal, o diário ali. Eu tenho lido alguns e outro dia eu li um onde a pessoa era muito, 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 muito bem de vida, vamos dizer dessa forma. Uhum. E a pessoa se sentia muito só. Ela não tinha companhia. Olha aí. Anos e anos da vida dela sem ter uma pessoa para poder ter uma conversa franca, uma conversa benéfica, vamos dizer dessa forma. Então, a gente, nesse ponto, graças a Deus, a gente é muito, muito sortudo, porque a gente ainda tem muita gente querida ao nosso lado, né? E a gente Pessoas que a gente pode conversar, pode se abrir. E a gente não dá valor, não tem como. A gente, talvez depois dessa pandemia, a gente comece a apreciar melhor as nossas amizades, né? Porque Até isso. faz muita falta. Até isso serviu. Pois é. E a turma já viu eu falando aqui. Você e o Luiz, eu falei, são alguns, né? Mas você e o Luiz, eu já falei aqui publicamente, repito. Bicho, eu não te largo nunca mais, Petróleo. Tchau.
Muito bem, bora para frente. Vai. Jesus diz assim: corrige os que espalharam a tristeza e o pessimismo entre os semelhantes. Meus irmãos, corrigir. Olha, sabe quando o menino faz um negócio errado e você vai lá e fala: oh, meu filho, não faz isso, porque não pode, explica, ensina. Jesus está pedindo a Deus para corrigir aqueles que trucidam a esperança É. de alguém. Ele fala corrige, e não condena, né? Ele fala corrige. Não condena, não está pedindo, Ninguém aponta nada, pune. corrigir. E essa correção, com essa correção vem o auxílio, né? Para esses que. Claro, imagina. É esse corrigir, é o educar, né? É o corrigir educando, não é punindo. É educando, é esclarecendo. Porque exterminar, ou trucidar, ou destruir a esperança de alguém se aproxima de um crime. Uhum. Você tirar a esperança de alguém, isso é quase um crime. É. Pode não ser civil, mas é moralmente um crime. A É. gente não deve tirar a esperança de ninguém, né? Tristeza e pessimismo. Imagina, cara, aquele que espalha a tristeza. Eu fico imaginando a pessoa que vem e planta uma tristeza na vida de alguém, seja como for. Alguém vem e mata um familiar meu, alguém que me assalta, alguém que, sabe, alguém que traz algum tipo de tristeza ou ainda planta o pessimismo. Isso não vai dar certo. É. Eu acho que, que isso é muito maléfico, né? Porque às vezes a gente faz isso com pessoas, as pessoas fazem isso com pessoas que não têm a mínima estrutura psicológica Uhum. para receber, para digerir certas informações e dispensar aquilo que não serve. E Correto. causando um certo trauma. Claro, imagina. A dona Dedé mesmo conta quando ela estava no Brasil ainda, num centro espírita, eles estavam fazendo um exercício mediúnico e ela sentiu, né, sensível de sempre, sentiu a presença do espírito e uma outra médium mais experiente lá, supostamente, disse: não, não tem nenhum espírito aí não. Aí é o que ela fez? Aí a mulher tá certa, não tem nenhum espírito aqui. É, Fecha, bloqueou a mediunidade. E aí, imagina quanto tempo demorou para ela se doar novamente e acreditar no potencial, né? Jesus continua, pessoal. Vamos lá. Perdoa. Hein? não, vai, Diga. vai firme. É essa. Perdoa aos que recusaram a oportunidade de pacificação e marcham disseminando a revolta e a indisciplina. Como a gente está precisando disso hoje, né? Meu Deus do céu. Como a gente tem visto essa disseminação, né, irresponsável. Se eu tivesse lá nessa hora, eu ia estar pensando assim: Senhor, ele está falando de mim. Essa oração é por mim, tá? Porque eu provavelmente já fiz todas essas coisas. Ele está falando Uhum. de mim. Ajuda eu. É para mim que ele está fazendo essa oração aí. E com vergonha, né, bicho? É, Imagina, e cara. muitas vezes as pessoas disseminam certas informações e não sabem nem qual é A origem, a origem e não sabem nem aonde vai chegar essa disseminação, o que com pode certeza. acarretar certo tipo de informação falsa. Olha só. E quando ele fala assim, perdoa, já tem aí, né? É É, esse doar o coração. Aos que recusaram, isso quer dizer que já foi oferecido e aqueles que optam por isso se recusaram, então, isso quer dizer que a pessoa intencionalmente marcha disseminando a revolta e a disciplina. não é? Recusou a promover a pacificação. Sabe no dia a dia como isso se dá?
deixa eu tirar o banner aqui para aparecer o seu nome, né? Porque a turma quer saber quem é você. Esse é o Petrônio Silva. Aí o que acontece? No dia a dia, sabe um exemplo que se dá? É quando alguém percebe, teve ali um problema e o outro vem e fala assim: você vai deixar? Você vai deixar a pessoa fazer isso com você? Você não vai responder, não? Você vai deixar passar em branco? Não vai Não, reagir, não? você não é homem, não. O cara fala logo, você não é homem. E agora, para ser homem, tem que ser agressivo, é? Esse negócio Ah, de cuidado de ser agressivo, peraí. então. Ai, Senhor. Então a gente vê nessas pequenas coisas. A gente tem a opção a chance de pacificar. E às vezes a gente é aquele que fica ali. Yay! Yay! Vá lá, velho! Imagina se fosse comigo! Uhum. Jesus continua assim. Intervém a favor de todos os que se acreditam detentores de fantasioso poder e supõem loucamente absorver-te o juízo, condenando os próprios irmãos. Você não precisa nem ser um magistrado para se colocar aí na condição de juiz dos nossos Não. antes, né? Muitas, para os que agem como verdadeiros deuses poderosos, né? Infringindo, às vezes, leis fundamentais, né? Como a lei de liberdade, né? Perseguem os mais fracos, né? Só porque está um pouco acima dessa hierarquia de poder. Muitos E, líderes, a gente vê aí exemplo, muitos líderes autoritários, né? Usam essas suas máquinas, a máquina que governam, e suas leis para oprimir, né? Os seus opositores. e de novo, no macro e no micro. É Uhum, a pessoa que está aí na fantasia de poder na família, no ambiente de trabalho, no trânsito, porque tem uma caminhonetona, então acha que pode fazer tudo ou dirigir no caminhão. uhum. É uma fantasia e está entregue loucamente. Olha só, loucamente, minha gente. É a perda da sanidade. É a entrega à euforia. Imagina a pessoa que se encontra aí nessa condição e ainda se dá o direito, se põe na condição de estar julgando a vida do outro. A gente não vai longe. Nas lides religiosas, aquele que está à frente lá da religião, ele não tem o poder de julgar a quem quer que seja. Não nos permitamos, não nos permitamos submeter a isso. Não é? O pai de família, ele é o orientador, ele não é o juiz. O chefe da família, porque tem algumas famílias que têm a tradição que é aquele mais velho, e é ele quem vai aconselhar ou ditar ali como vai toda a família. Ele é o aconselhador, ele é, não é, mas não o juiz. Nós não temos esse poder, vamos guardar dessa fantasia, não é? Ó a Débora Menezes aí. Débora Menezes Santa. Ai, minha querida. Um beijo para você. Boa noite, minha querida. Seja muito bem-vinda. Jesus te abençoe. É uma queridíssima essa daí. Já adotei ela também. Uhum. Muito bem. Podemos? Podemos? Afirma, afirma. Pessoal, vocês estão acompanhando aí? Tá indo bem? Vocês estão entendendo aí o propósito da coisa? E vamos fazendo pergunta aí pro Petrônio. Ele está pronto para responder. Se for pergunta, se for pergunta fácil, difícil, faça por mim. Aí a gente vai buscar os universitários. E a gente responde depois. Jesus continua assim: estende paternas mãos a todos os que olvidaram a sentença de morte renovadora da vida que a tua lei
lhes gravou no corpo precário. Meus irmãos, a morte é só parte do processo. É um processo renovador, é um ciclo. Um ciclo. Nós precisamos entender que a vida em si não começou na encarnação do bebê, na reencarnação do bebê, e ela não termina com a morte, o perecer do corpo físico. A vida em si, ela é muito mais do que isso. Não nos esqueçamos. E saber disso é muito consolador, né? Nossa, demais, cara. E a gente não terminou, nem começou agora, e nem vai terminar com essa. Logo aí, né? Continuar, nossos filhos vão continuar, a gente vai se reencontrar, a gente vai poder fazer tudo isso. Isso é muito consolador. E aí, nessa... Com perda, né, Bim? Para quem está passando com perdas de... Perdas eu falo, não porque seja no sentido de ser dono de alguma coisa, mas quando a gente passa, quando algum ente querido parte, isso é muito consolador. A saudade é inevitável, né? Exato. A saudade é inevitável. Exato. E não tem que se discutir em relação a isso. É algo e às vezes é até benéfico a gente sentir aquela falta, lembrar da pessoa no momento bom, isso é benéfico. Claro, tem boas memórias, né? Exato. E aí essa súplica dele me leva a pensar também na pessoa que comete o assassínio, o aborto, porque acha que é o fim do ciclo, que não tem problemas, que não tem consequências depois daquilo, que ao matar alguém é o fim, você exterminou a pessoa. Então, sabe, imagina aí, Deus, Pai, né, estende as suas mãos paternas, como um pai abraça essas pessoas que esqueceram que a vida não é a vida do corpo. Porque nós nos esquecemos disso às vezes. E às vezes causa angústia, porque a gente quer ter, quer possuir, quer gozar desse tempo da vida orgânica, e a gente se esquece que a morte do corpo também é processo libertador, também é processo de renovação. Renovação. Renovação, como tudo na natureza, não é? Exato. Jesus continua assim. Esclarece os que se perderam nas trevas do ódio e da vingança, da ambição transviada e da impiedade fria, que se acreditam poderosos e livres, quando não passam de escravos dignos de compaixão diante de teus sublimes desígnios. Meu irmão, nessa eu quase chorei. Eu preciso assumir aqui. Mas não é novidade, né, Débora? Outro dia eu estava chorando aqui para a turma, ao vivo. Mas ao ler isso com essa profundidade, olha isso. Jesus, na sua lucidez, ele suplica a Deus para esclarecer. Exato. Esclarece aos que se perderam nas trevas do ódio e da vingança. Porque a gente... Isso é um certo tipo de cegueira, né? Sim. É uma cegueira que a gente não consegue... Quem está enveredado, quem enveredou por esse caminho e quem está ali passando por aquilo, está cego, não consegue entender o que está se passando muitas vezes. Ou ver além. A gente tem vários exemplos disso nas reuniões mediúnicas, né, quando chegam os irmãos enveredaram por esse caminho, e muitas vezes porque sentiram foi uma decepção profunda, ou foi um amor que não foi retribuído. E muitas vezes a gente vê que aquelas pessoas são pessoas de coração bom, cara, e tá ali numa cegueira sem fim.
muitas vezes influenciados. Nem sempre foram assim, né? Exato. Não foram assim e precisam desse esclarecimento, não sabe às vezes do que é certo e o que é errado. Estão passando por uma dificuldade, e é uma cegueira. E a gente falou da vingança também, o ódio e da vingança. Vingança, gente do céu. A gente precisa vencer isso, meu irmão. Nós precisamos vencer isso. Nós já passamos demais por. Precisa ir muito longe, né, Bim? Porque quando a gente fala em vingança, as pessoas às vezes interpretam como algo, como um duelo, como às vezes é no dia a dia. É aquela fala que alguém falou no nosso ouvido, que a gente escutou e não gostou. Aí daí a gente começa a arquitetar, espera uma oportunidade e revida, né? O revide daquilo que a gente está se passando. A gente não, Sabe, a gente acha que a gente vai curar a nossa decepção e dor. Muitas vezes é decepção, porque dói mais quando é uma pessoa querida. E a gente vai curar essa dor, vai curar essa decepção, revidando da mesma forma ou até pior. Então a gente precisa dar uma refletida do que a gente está vivendo, para que as nossas atitudes, que a atitude dos outros, não seja motivo para nossas vinganças e arquitetura. E que a gente não possa arquitetar essas vinganças para com aquele que a gente acha que nos fez mal. Exato. A ideia da vingança, e a gente pode bolar um dia só para falar a respeito disso, porque tem um tópico maravilhoso lá em O Evangelho segundo o Espiritismo que fala disso, e a gente pode abordar com o tema. Mas eu fico imaginando, lembrando aqui, a primeira vez que eu comecei realmente a pensar no quanto vingativo eu era, talvez seja, ainda está aí, escondido talvez, o dragãozinho, né? Foi lendo Sexo e Destino, quando o André Luiz está naquela caravana, eu esqueci o nome do chefe da excursão com ele, e eles chegam lá para ajudar o moço, para tentar doutrinar, né, esclarecer o moço que estava perturbando a Margarida, uma moça. Uhum. E aí André Luiz, ali naquela conversa toda, ele descobre ali, o pessoal está conversando, que a moça em si, que estavam tentando ajudar, esclarecer, estava perturbando, assediando, né, espiritualmente a filha do dirigente da excursão. Exato. E o cara tá lá tentando ajudar ele. Exato. Meu irmão, não faz isso com a minha filha, não, bicho. Você tá entendendo? Foi quando eu pensei assim, eu com o poder que esse moço tem hoje, eu trucidava com esse espírito, bicho. Ele tava no vulcão. Era assim que eu ia, o meu primeiro impulso. É a cegueira, né? Você fica cego de raiva e procura é como se a gente perdesse a consciência daquilo. É tanta raiva que a gente cego. E aí Deus é tão generoso, cara, e ele vai dando tantos exemplos pra gente, permitindo a gente viver tanta coisa. E aí você começa a entender o coração daquele pai. E ele estava certo. Uhum. Então ele estava certo. Aquele que me agride ou agride a um meu, na verdade, ele está precisando de ajuda. Ele não precisa da minha condenação. E isso me moveu, cara, me comoveu profundamente. Estamos melhorando aos poucos aí. Fala da ambição transviada. Jesus está dizendo aí, esclarece aquele que está aí, né? Se perderam na ambição transviada, na impiedade fria. Essa ambição transviada é eu querer aquilo, colocar aquilo, seja qual for a minha ambição, e não ter medidas. Eu não meço esforços, não importa quantas pessoas eu vou pisar sobre, não importa se eu vou cuidar ou não da minha família direito, mas eu quero aquilo, e aquilo é que é o meu foco. É o ter. É o meu foco em ter ao invés de ser. E a impiedade fria, imagina, cara. Impiedade fria. Se a piedade é parente primeira da compaixão, é eu me compadecer pela dor do outro, a impiedade fria, a indiferença
já quer dizer aí, eu estou me lascando para o que esse está passando. É A ignorar, gente não... é ignorar o outro e a dor do outro de uma forma que às vezes a gente não consegue nem imaginar como uma pessoa consegue fazer isso. É isso. É isso. Eu acho que o que mais dói às vezes é a ignorância, deixar a pessoa de uma forma como se a pessoa não existisse, né? Mas é tratar aquele Não, irmão de é caminho. indiferença. Não faz diferença. É um criminoso, um traficante que é morto lá, trocando tiros, e a pessoa pensar assim: já foi tarde, é -1 para a polícia prender. E você pensar: meu Deus do céu, a morte não é o fim. Entendeu? Ele é criminoso, tem lei civil para ser aplicada, mas tem uma lei muito mais justa Exato. e que vai permitir a esse moço voltar à terra, amparado num braço de uma mãe amorosa. E às vezes Entendeu? conserta, corrige essas falhas todinhas, numa encarnação só. Numa Uma forma que a encarnação. gente, eu me lembro de uma palestra que eu vi do Haroldo, que ele até citou o livro do Libertação, e ele falando do Gregório, que era o chefe lá, o Gregório, que era Sim. o chefe da O favela, juiz. O juiz. que era o Bamba da parte deles lá, dos obsessores, etc. Mas aquele que Gregório era tão determinado com as coisas dele, mas ele era tão determinado, que quando ele virar de lado, for para o outro lado, e se determinar, ele passa a gente assim, menino, numa bala, como uma bala. Isso se já não. Isso já não passou, né? Porque imagina Exato. quando o livro foi escrito. Quando ele foi Isso se escrito. já não Não, quando a passou. história se passou, imagina quando a história se passou, né? Exatamente. E ele achava que estava certo, imagina. Exato. A Débora está dizendo aí, ó. Por isso que ainda estamos no mundo de expiação e provas. Isso também vai passar, Débora. Tá virando. Oh, um coraçãozinho da preferida. É. Beijo, preferida. Bonitinho. Obrigado por estar aí conectada conosco. Vamos continuar lá. Vai lá. Não, ainda nessa súplica aí, ele fala, né? Aqueles que se acreditam poderosos e livres, como a gente tinha falado, não estão. Os poderosos e livres não estão poderosos assim e nem livres assim. E ainda fala de não passam de escravos dignos de compaixão Compaixão. diante de teus sublimes desígnios. Senhor, isso é extremamente importante para a gente estar falando aqui, para a gente tentar absorver. Obrigado, meu Deus, por permitir, né? E aí, Jesus vai encerrando assim: eles todos, Pai, são delinquentes que escapam aos tribunais da terra, mas estão assinalados por tua justiça soberana e perfeita, por delitos de esquecimento perante o infinito bem. É interessante que ele Como você fala, né? falou, Que como os você delinquentes. falou lá no começo, a generosidade de Jesus em dizer: eles estão cometendo esses delitos porque esqueceram. E ele fala, é interessante que ele fala que escapam os tribunais da terra, mas estão assinalados por tua justiça soberana e perfeita. Ou seja, passa pelo tribunal da terra. Que essas dificuldades, essas vicissitudes, essas partes que nós lemos, que você leu, quer dizer, tudo isso passa pelo tribunal da terra. Tudo isso não é proibido, entre aspas. Correto. Mas diante às leis divinas, não. A nossa consciência é que vai pesar no futuro, em relação a tudo aquilo que a gente fez. E Jesus é tão misericordioso que ele pede para que a justiça de Deus, que é soberana e perfeita,
possa nos auxiliar e nos auxilia com a nossa encarnação, que nos auxilia com a reencarnação, que tanto vem trazendo para nós esperança de nosso melhoramento como espírito imortal. Espíritos imortais. Ah, meu irmão. Então foi esse é o pedacinho que Jesus arremata aí com esse carinho com que ele recebeu. O Luiz está aí também conosco, Luiz Parente. Boa noite. Boa noite, Luiz, meu querido. Meu irmão também, de coração. Boa noite, Boa Luiz. noite. Toda a família de Diniz Soares que estiver por aí, ou que estiverem depois. Amo vocês. Cometemos esses delitos porque nos esquecemos. Olha que loucura. Tem uma parte, já que a gente está no fim do livro, no fim do capítulo, eu voltei no começo do livro para o que Emmanuel escreveu na introdução, né? Que é a introdução escrita por Emmanuel. O prefácio. No prefácio, exato. Introdução no prefácio. E no último parágrafo ele fala: Jesus continua falando aos companheiros de todas as latitudes, que a sua voz incisiva e doce possa gravar no livro de nossa alma a lição renovadora de que carecemos à frente do porvir, convertendo-nos em semeadores ativos do seu infinito amor. É a felicidade maior a que podemos aspirar. Eita, mãe, não é um arraso, né, cara? Meu Deus do céu. Para a gente fechar o livro, para a gente fechar a oração que Jesus, a gente vem com Emmanuel para nos trazer o quão atual está a mensagem de Jesus. Nos relembrar de quão atual é a mensagem de Jesus para nós hoje. Eu acho que todo o texto é consolador, é misericordioso e, sobretudo, é amor, né? É o amor de Jesus, mais uma vez, como tantas outras, e como ele faz até hoje, nos corações, em todos os nossos corações, essa misericórdia, essa bondade, né, cara? É demais. Exatamente. Neo Lúcio, no último parágrafo, ele fala: bom, nessa altura todo mundo estava chorando, inclusive Jesus, inclusive a gente. E aí a turma entendeu que Jesus fazia clamar por aqueles que pareciam esquecidos, viver esquecidos do Supremo Senhor, o Senhor da vida. Mas o Pai, entretanto, o Pai de infinita bondade e perfeita justiça, amoroso e reto, continuaria velando. Ah, meu Deus. E continuará sempre, né? E continuará sempre. E continuará sempre. O Luiz está deixando aqui para nós uma mensagem, que é isso. Meu entendimento é que, de alguma maneira, todos nós estamos ainda buscando atalhos para chegar a Jesus. Porém, o caminho para Jesus não permite atalhos. Requer trabalho e dedicação. Ô, Luiz, como é que você chega assim no final e já dá um negócio desse, meu irmão? Você quer matar a gente do coração? Imagina o teu coração fraco, meu irmão. Faz isso não, bicho. Requer, O caminho é que é libertador, né? Então. O que a gente vai chegar, que a gente vai passar, que é o libertador. Não é chegar lá que seremos libertados quando chegarmos, não. O caminho é que será a nossa fonte de libertação. Então a gente vai encerrando esse ciclo de um ano, né, de dias contáveis, de um calendário, né, estipulado, e que, como a gente vem falando, a gente falou da outra vez, tem posts aí também, a gente sempre deseja algo melhor para o ano, para o novo ciclo que vai se iniciar, mas precisa desejar essa mudança em nós também. Nós precisamos muito querer nos melhorar.
e colocar os nossos esforços nessas mudanças. É o esforço para perdoar, é o esforço para ser caridoso com alguém, é o esforço para fazer uma oração por alguém que nos ofendeu, por um desafeto, é o esforço para estender a mão a alguém que precisa de ajuda, mesmo que esse alguém seja um ingrato. Nós precisamos muito disso. Antes do Petrônio fazer a oração e fazer as considerações finais dele, eu estava hoje pensando, espero que vocês entendam. Eu estava pensando em Chico Xavier hoje, porque ele foi o médium, né, desse livro do e de livro. tantos outros. E aí eu ficava pensando assim, rapaz, esse Chico Xavier não tá com nada, meu irmão. Eu acho que o Chico Xavier tinha nada a ver com a gente. Sabe por quê? Porque se ele tivesse, se a gente tivesse nascido numa família pobre igual ele, será que a gente ia se dedicar ao bem? Eu acho que ele foi muito pacífico. Se eu tivesse levado uma garfada na barriga, ou várias garfadas na barriga, será que eu seria tão tranquilo? Eu acho que Chico Xavier foi muito pacífico. Ao lamber a ferida na perna do primo, obrigado pela tia, será que eu não teria arrancado as casquinhas da ferida e colocado lá na comida da mulher para ela comer e ela mesma fazer? Você não ter A, feito outra ferida em cima, né, Bim? ou ter feito outra ferida, né? Será que com uma angina, cego, praticamente cego, com todos aqueles problemas, ainda ficar escrevendo livro, servindo, consolando? Será que eu entrar naquele boteco, como você lembrou muito bem, eu ia me preocupar de ficar orando por um doente espiritual? Será que eu não ia eu mesmo me ceder aos impulsos ali dos vícios? Ou ao entrar num prostíbulo, ao invés de orar para aquelas moças, eu não iria gozar dos prazeres ali oferecidos? Eu acho que Chico Xavier não estava com nada conosco. E graças a Deus, Chico, você não foi como a gente. Porque senão provavelmente a gente não teria aí mais de 500 livros de consolo para aqueles que sofrem, de consolo para aqueles que padecem na dor no coração, que não tem remédio que cure. Então, por esse livro e por todos os outros, Chico, obrigado. Obrigado. Eu Meu queria irmão, te agradecer. considerações finais e a sua oração, meu irmão. Eu só tenho a agradecer a você pela oportunidade e pedir desculpa aí caso tenha havido algum contratempo, alguma fala equivocada e etc. Que às vezes acontece, né? Você fica pensando uma coisa, às vezes está lendo outra coisa e que eu não sou meio atrapalhado para essas coisas de lá. Mas eu queria te agradecer de toda forma e agradecer mais uma vez ao CEF e à família de vocês, a todos aqueles que estão aí assistindo, ouvindo de alguma forma, os que irão ouvir, e desejar também que todos tenham muita paz nesse ano que está vindo aí, está começando já já, que vocês tenham muita saúde, se cuidem, que a gente possa vencer, que a gente possa aprender com o ano que passou, que nos ensinou tanto, que a gente possa ser pessoas melhores, assim como você falou, Bim, trabalhando cada um dentro de si para se transformar. E eu queria começar a minha oração pedindo a Deus, Pai de misericórdia, auxílio, Senhor, a todos os irmãos necessitados nas ruas, doentes nos hospitais.
necessitados de carinho, de abraço, de conforto. Abençoa, Senhor, nossos familiares que estão longe, os que estão perto. Nos ilumina, Senhor, para que possamos continuar essa caminhada. Para que possamos aprender com nossos erros. Para que possamos ser pessoas melhores. Que teu amor, Jesus, que tua misericórdia, que o auxílio dos nossos benfeitores esteja todos os dias ao nosso lado. Que o Senhor, Pai amado, esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Meu irmão. Olha aí, Ana. Feliz ano novo a todos vocês. Que Jesus nos envolva em vibrações de amor e paz. Sempre, né, Ana? Sempre, minha querida. Obrigado pelo carinho, Ana, pela amizade. Obrigado, Rosiméria Amorim, pelo carinho, minha irmã. Obrigado, obrigado. A gente só tem a agradecer, primeiramente, pessoalmente, pela amizade de sempre, meu irmão. E pelo carinho da sua família, por ter aceitado o desafio. A família está aí perto? Estão lá embaixo, lá embaixo, quebrando. Tá bom. Olha, e que Jesus continue abençoando você na sua proposta renovadora, meu irmão, porque eu te conheço há muito tempo, a gente já vê aí os sinais, os novos brotos, né, da árvore aí, que vai se brotando. Então, continua, não desiste não. A Débora está dizendo: "Oh, menina, não precisa agradecer não, mulher. Que a espiritualidade amiga nos ilumine a todos, protegendo e inspirando a todos, viu, Débora, minha querida? Um beijo para você, para o seu lar, para sua família. Quando falar com a Priscila, dá um abraço nela virtual, por nós, tá? Por mim, por todos os nossos irmãos do CEF. Meu irmão, vamos aqui então, encerrando. Ele falou assim: Bim, eu acho que nós vamos falar em uns 30 minutos. Tu fala demais, Bim, pelo amor de Deus. Esses são os que eu acho melhor, bicho. São os que eu acho melhor. Ai, Senhor. Muito bom. Meus irmãos, uma vez mais, vamos aí fechando aqui. Que Jesus continue sendo essa luz para os nossos corações, que nos ilumine, que nos ajude a despertar realmente para essa consciência viva em nós. Então, mais uma vez, Petrônio, obrigado. Você, sua família querida. Muita paz. Que 2021 nos ensine do mesmo tanto que 2020 ensinou, e que a gente continue servindo com propósito melhora sempre. Em nome do Centro Espírita Fraternidade e Esperança, o nosso muito obrigado, o nosso abraço fraterno apertado, muita paz, até o ano que vem, se Deus quiser. Deus abençoe. Obrigado, gente. Obrigado, tudo de bom.